Para algumas é normal, mas para a maioria, o medo e a incerteza mostram a inexperiência de ficar grávida na adolescência. Elas têm entre 13 e 17 anos. Todas estão grávidas. No centro, Dona Gersina Borges recebem apoio e se preparam para ser mães. Nesta aula, exercícios para estimular o parto normal. Aqui as adolescentes participam ainda de palestras sobre a importância do pré-natal e a amamentação e sobre como cuidar do bebê. Depois do parto, elas são encaminhadas para um outro programa, o Programa da Mulher, onde aprendem sobre métodos contraceptivos para evitar a gravidez. No centro, a falta de informação é apontada como a principal causa da gravidez. E é uma situação bastante preocupante, porque o número de gestantes adolescentes está crescendo a cada dia que passa, né? Então, eu acho que precisa urgente de levar informação, porque o que a gente nota aqui é a desinformação. Mas a história nem sempre é assim, como revela esta menina de 14 anos. Meu namorado pediu para mim usar, fiquei com medo, sei lá, assim, de usar assim, né? Diante da gravidez, a maioria tem que abandonar os estudos. Hoje eu tive que parar o estudo, depois que eu voltei, mas aí agora já é tarde. Mas eu vou tentar ainda recuperar o que eu perdi. Mesmo com todas as dificuldades de uma gravidez na adolescência, elas se entusiasmam com a perspectiva de ser mãe, mas não escondem o medo que sentem. Dá muito medo na gente. É uma responsabilidade muito grande. Não é uma brincadeira, como você diz, não é uma boneca que você coloca nos braços. Algumas encaram a gravidez nesta fase com normalidade. Esta adolescente de 17 anos está esperando o terceiro filho e já fala em fazer uma laqueadura. Agora eu vou parar. Vai parar como? Vou... Se o médico... eu vou ganhar esse menino aqui. Se o médico aceitar, eu ligo. Se ele não aceitar, porque eu sou muito nova, eu evito. Aí estes exemplos não são exemplos isolados, não. A cada ano, aumenta o número de adolescentes grávidas no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o maior índice está nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós vamos falar com Eleuze Machado Guimarães, especialista em medicina do adolescente, e com a psicóloga Virgínia Suassuna Martins Costa. Professora Eleuze, a gravidez na adolescência é uma preocupação? É uma preocupação bastante importante, especialmente porque, embora a fecundidade no Brasil esteja diminuindo em todas as faixas etárias, na adolescência ela está aumentando. E especialmente, o que é mais grave, na faixa etária de 10 a 15 anos. Em Goiás, por exemplo, enquanto em 1980 o índice de gravidez abaixo de 15 anos era em torno de 1%, agora chega a 0,5% no ano de 1994, segundo dados do IBGE. Virgínia, existe uma idade psicológica para que a mulher possa ficar grávida, que ela possa assumir a responsabilidade de ser mãe? Olha, isso é interessante, porque não basta que você esteja fisiologicamente com o seu corpo de mulher, se você ainda tem uma cabeça de menina. E existem alguns estudos que mostram que a partir dos 20 anos de idade é que principalmente o rapaz, ele desenvolve uma faixa aí da personalidade dele, onde ele abandona o egocentrismo e começa a pensar na possibilidade de dar amor, de trocar. Então, antes, qualquer atividade é muito centrada nele mesmo para satisfazer apenas as necessidades muito mais biológicas do que afetivas. Professora, e nesse contexto todo aí, existe uma classe que é mais prejudicada com essa questão da gravidez na adolescência? É importante se dizer isso numa pesquisa que realizei em 1992, aqui em Goiânia. Então, a gente observava que a gravidez no serviço público, eu estudei nas 4 maternidades públicas de Goiânia, o índice de gravidez chegava a quase 30% entre as meninas até 19 anos, que é a adolescência, segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde. E isso é diferente no serviço particular, onde não chega a 0,5%. Isso mostra, então, que na classe menor existe uma dificuldade maior. E também outra coisa que ficou claro na minha pesquisa é que existe uma relação entre baixa escolaridade e gravidez na adolescência. Embora a gravidez contribua muitas vezes para a saída da escola, a baixa escolaridade também é um fator de risco para a gravidez. Virgínia, é difícil conversar com o adolescente, explicar principalmente para a adolescente as questões que são referentes a sexo e a métodos contraceptivos? Olha, não acho que é difícil explicar, não. Eu acho que a educação sexual é um processo. Então, a criança, ela já nasce grávida de dúvidas,
né, de fantasias. Então, se os pais forem devagarzinho satisfazendo essas curiosidades infantis da criança, com certeza a adolescência vai fazer parte desse processo. Então, ela não vai ter vergonha de chegar para o pai e falar: pai, olha, será que está na hora? Como é que foi na sua adolescência? Eu acho que isso é um processo educativo. E, com certeza, a falta de informação interfere também nessa gravidez precoce na adolescência. Como é que a gente faz essa relação que a professora Eleuze disse da baixa escolaridade, da baixa renda, para que os pais tenham essa consciência também nessa classe social? Olha, é claro que a criança que tem uma classe social mais baixa, ela vai ter acesso a um número menor de informações. Agora, você poderia me dizer aí: puxa vida, mas tem tanta informação, né? A televisão mostra tanto a respeito da sexualidade. Agora, não basta você saber a respeito da sexualidade. Você tem que ter maturidade psicológica para assumir a sua sexualidade. Por exemplo, você pode saber como é que dirige um carro, passa a primeira, passa a segunda, mas não necessariamente você vai ter maturidade para praticar e para sair aí dirigindo um carro. Professora Eleuze, nesse contexto, qual que são os prejuízos para a saúde mesmo da adolescente, a gravidez nessas faixas etárias de 10 a 18, 19 anos? Olha, os problemas biológicos na gravidez e na adolescência, eles não são muito importantes desde que a menina, a idade cronológica, ela não é tão importante, é do ponto de vista biológico. O que é mais importante é a chamada a idade ginecológica, que é a diferença entre a primeira menstruação, que se chama menarca, e a gravidez. Quer dizer, uma menina que teve a menarca aos 11 anos, do ponto de vista biológico, aos 14 anos, ela estaria pronta para a gravidez. Mas é claro que é só do ponto de vista biológico. Tanto que os principais problemas da gravidez, eles estão relacionados aos aspectos psicológicos. Outra coisa importante é a necessidade absoluta do pré-natal, que no caso das adolescentes, frequentemente ele é tardio, porque a adolescente nega a gravidez inicialmente e geralmente ela procura o pré-natal em idades já mais tardias da gravidez, a prejudicando também do ponto de vista biológico. A rede pública brasileira está preparada para receber essa adolescente? Infelizmente não. Aqui em Goiás, por exemplo, existem pouquíssimos serviços, poucos, deve ter no máximo uns 3 ou 4, que se dedicam ao pré-natal especializado para adolescentes. Aqui em Goiás não, aqui em Goiânia. Regina, nesse processo todo aí, qual que é a maior afronta que existe para um adolescente no aspecto psicológico dela ficar grávida com 14, 15, 13 anos? Na medida em que você, adolescente, fica grávida, né, você acaba interrompendo um processo normal do seu desenvolvimento. Você pula etapas, você queima etapas e você acaba tendo o seu desenvolvimento psicológico prejudicado. Você vai ter que amadurecer mais rápido. Socialmente você fica prejudicada também. De repente, como a pessoa aí colocou no vídeo, até para a escola você vai ficar impedida de ir. Então você entra no mundo do adulto de uma maneira muito precoce e isso vai interferir totalmente no seu desenvolvimento daqui para frente. E aonde que a adolescente busca essa força ou essa questão para ela conseguir falar logo no começo da gravidez que ela está grávida e evitar os problemas de não fazer o pré-natal? Olha, interessante na relação com os pais, porque eu fico pensando assim, que se a adolescente está grávida, os pais, você pai, também está grávido, com certeza de alguma culpa, de alguma responsabilidade. Então vocês devem assumir a responsabilidade de vocês, aceitá-la, compreendê-la, mas não necessariamente assumir o filho, porque de repente ela pode achar que é muito fácil colocar o filho no mundo, porque os avós acabam tomando conta. E também verificando que obrigar um casamento não resolve o problema da gravidez na adolescência. É o famoso diálogo. Ok, gente, obrigado pela participação de vocês aqui no Bom Dia. A gente espera que essa consciência, principalmente no poder público, apareça. Professor, obrigado. Obrigada. Regina, obrigado. E um bom dia.